Bom dia. Neste vídeo eu vou comentar sobre estratégias de narrativa usada entre os dois interlocutores. Primeiro, o ministro Lewandowski permitiu e depois foi vetado pelo presidente, acho que o Toffoli, acho que vetou. Eu sabia que estava sendo jogado um jogo. E eu sabia que o jogo era evitar que o Lula pudesse disputar as eleições. Por quê? Porque era tudo que a elite brasileira não queria, era que o Lula voltasse a ser presidente da República. Por quê? Se eles ganharam muito dinheiro no meu governo, se eles ficaram mais ricos no meu governo. Mas não era verdade que, por exemplo, o lucro dos bancos explodiu durante sua presidência? Eu não sei se explodiu, mas cresceu bem. Cresceu muito, não? Mas a verdade é que as pessoas mais pobres subiram um degrau Também. na escala social. E na medida que os mais pobres começaram a entrar em universidade, na medida que começaram a frequentar teatro, na medida que começaram a frequentar restaurante, na medida que começaram a frequentar aeroporto, isso começou a incomodar uma parte da elite brasileira. Mas, presidente, a situação da classe mais rica melhorou bastante também durante seu governo. Então, por que você acredita que essa classe que melhorou muito, que recebeu muito lucros durante seu governo, é contra seu voto? É que não é só uma questão econômica, é uma questão cultural. É importante lembrar que esse país faz pouco mais de 100 anos que acabou com a escravidão na lei, mas a escravidão continua na cabeça das pessoas. É por isso que quem é vitimado, sabe, pela polícia são os negros mais pobres. É por isso que os negros ganham metade do branco, é por isso que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, é por isso que é o negro que tem menos escolaridade. Por quê? Porque você tem na consciência das pessoas o escravismo ainda preponderante. É uma coisa grave, mas ela é verdadeira. Isso não termina logo. Então, o que eu acho é que não é uma questão econômica, é uma questão cultural, é uma questão política, é uma questão sociológica. Mas vamos falar sobre essas questões culturais, porque seu governo foi responsável, por exemplo, para aprovar a lei das drogas em 2006. E essa foi um avanço porque diferenciava entre usuário e traficantes e melhorou bastante. Mas como resultado, essa lei fez com que aumentasse muito a população na prisão, especialmente pessoas negras e mulheres. Hoje, olhando à distância, como você avalia essa política de seu governo quando a população na prisão cresceu muito, bastante durante seu governo, o governo do Lula também, de Dilma também? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Nós, entre 2003 e 2014, fizemos todos os mecanismos e aprovamos todas as leis possíveis de ser aprovada para que você pudesse melhorar o sistema de funcionamento policial neste país, para você poder diminuir a corrupção e para você colocar bandido na cadeia. Tudo que você pegar no Ministério da Justiça, sabe, você vai perceber que o avanço aconteceu exatamente no período do PT. Nós não conseguimos resolver o problema da segurança pública nesse país. Tá? Mas nós criamos os mecanismos, inclusive mais civilizatório, para que a polícia tivesse um comportamento. Aparelhamos a Polícia Federal, criamos a Polícia Nacional, com o objetivo de fazer. Tá? Isso agora está sendo deteriorado. O PAC. Você falou do NEM na pergunta que você fez anteriormente. Que foi entrevistado na E prisão. eu lembro numa entrevista que o NEM deu para a revista, se não me falha a memória, Isto É, em que ele dizia que o presidente que mais tirou bandido da rua foi o PT, o governo Lula, porque com o PAC ele perdeu mais de 20 bandidos ligados a ele para ir trabalhar no PAC. Então, se você quiser diminuir a violência,
Não é distribuindo armas, é distribuindo educação, distribuindo emprego, distribuindo salário, distribuindo oportunidade, distribuindo sonhos e esperança. Mas isso funciona durante seu governo porque o problema é para o grande porção da população era que a violência, o problema de crime cresceu durante o governo do PT. Por causa disso, o Bolsonaro conseguiu explorar essa problema. Não é verdade não que o problema do PT, não cresceu no governo do PT. Nós fizemos a maior política de inclusão social da história de 500 anos do Brasil. Mas o crime durante seu governo desceu ou piorou? Bem menor. Agora, uma coisa no Brasil você tem que levar em conta. Uma coisa é quando você age com seriedade e você faz o registro de cada coisa que acontece, e a outra coisa é quando você diminui escondendo os crimes. O que nós fizemos foi uma coisa de muita transparência nesse país, e o objetivo era evitar que as pessoas mais pobres fossem vítimas. Quando você consegue garantir que um adolescente, sabe, possa ter um emprego, esse adolescente não vai ter que roubar um celular ou não vai ter que roubar um tênis. Esse adolescente não vai ter que matar uma pessoa para roubar uma jaqueta. Isso é primário. Quando você dá a esse jovem adolescente a oportunidade dele sonhar, eu posso ter um emprego, eu posso ir para uma escola técnica, eu posso ir para a universidade, esse jovem vai se agarrar a essa oportunidade. Entendi. Qual é o sonho que ele tem hoje? Nenhum. Agora quero discutir a situação política aqui no Brasil e a relação para a política internacional. Porque todo mundo tem muito interesse agora na situação aqui no Brasil por causa do governo Bolsonaro. E em 2015 nos Estados Unidos era impensável que Trump pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ninguém acreditou, mas agora ele é presidente. A mesma coisa no Reino Unido com a decisão de sair do EU. A mesma coisa na Europa com partidos nacionalistas e extremistas da direita. Um ano atrás aqui no Brasil ninguém acreditava, era impensável que Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil, mas agora ele é. Eu sei que você acredita que a vitória do Bolsonaro foi por causa de coisas únicas ao Brasil, como os ataques da mídia ao PT, e vamos discutir isso daqui um pouco, mas para agora você vê a eleição do Bolsonaro também como parte desse padrão no mundo democrático de partidos extremistas de direita vencendo e derrotando os partidos da centro-esquerda? Olha, no processo democrático no mundo inteiro, a rotação e a alternância de poder é uma coisa normal. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a Alemanha, vale para o Brasil, vale. Uma eleição ganha a direita, outra eleição ganha a esquerda, uma outra eleição ganha... Mas a direita está ganhando muito, agora, muito países. Veja, nós tivemos um período muito extraordinário na América Latina. Um período de mais crescimento, de mais distribuição de renda, de mais inclusão social na América Latina, aconteceu de 2000 a 2014. Com a eleição de Kirchner, Lagos, Cristina, Kirchner, Lula, Evo Morales, Chávez, Rafael Correa, foi um momento de ouro da América Latina. Agora você está vivendo um momento da extrema-direita que estão fracassando de forma absurda. O Macri é um desastre na Argentina e ele é a solução. Tem um livro... Por que isso está acontecendo? Tem um livro do Mia Couto, que é um grande escritor moçambicano, que tem uma frase que é o seguinte: em tempo de terror, escolhemos monstros para nos proteger. Ora, quando você cria o ódio na sociedade, quando você cria a antipolítica, quando você tira a esperança de qualquer pessoa, sabe, nas instituições existentes, ou seja, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Eu sei que os americanos não acreditavam que o Trump tivesse a menor chance. E por que o Trump ganhou as eleições?
Não foi por causa do Putin, como eles tentam falar. É por causa da mentira do fake news, como aqui no Brasil. Só por causa disso? Não, só por causa disso, por causa do desemprego, por causa da desesperança e por causa do discurso, sabe, do Estado Nacional forte, que é sempre uma coisa importante. Né? Ou seja, quando Reagan e Margaret Thatcher criaram a chamada globalização, na moda dos anos 80 era você falar que moderno era você ser globalizado, abrir a economia para todo mundo, deixar o capital transitar à vontade, embora o povo não pudesse transitar. Agora que a globalização começou a criar problemas para os países desenvolvidos, sobretudo para os Estados Unidos, o Trump encontrou um discurso fácil de falar. Os Estados Unidos para os americanos, emprego para os americanos. Mas, presidente, sobre Trump, né, nos Estados Unidos não é bem conhecido que tem muitas pessoas que votaram no Obama em 2008, 2012 e depois votaram no Trump em 2016. E aqui no Brasil temos a mesma coisa, muitas pessoas que votaram em você e depois na Dilma votaram no ano passado no Bolsonaro. Como você explica isso? Eu posso te dizer uma coisa? Eu conheço razoavelmente bem a Hillary Clinton. Era muito fácil você encontrar uma pessoa mais popular do que ela para ganhar. Ela não era uma figura simpática. Então a eleição do Trump se deveu ao fato dele ter um discurso correto para os operários brancos, sabe, da indústria automobilística que estavam ficando desempregados. Ele prometeu o óbvio emprego para o povo americano. Prometeu brigar com os chineses para o povo americano para gerar emprego. E isso fez ele ganhar as eleições. Olha, e obviamente que pode ser que muita gente do Obama votou nele, como aqui no Brasil pode ser que muita gente que votava no Lula votou no Bolsonaro, até porque o Lula não era candidato. Se o Obama fosse candidato, eu não sei se os votos iriam para o Trump. O fato concreto é que eu não sei, apesar da performance extraordinária do Haddad, eu não sei se eu tivesse candidato, se as pessoas iriam votar, alguns eleitores do PT, votar no Bolsonaro. O dado concreto é que... Eu conheço muitas pessoas que votaram em você, depois na Dilma, depois no Bolsonaro. Então, talvez se eu fosse candidato, essas pessoas não tivessem votado no Bolsonaro. Porque, Glenn, você é jornalista e você sabe o que aconteceu no Brasil. Primeiro, você no Brasil sempre cria a política do pensamento único. O Fernando Henrique Cardoso teve 8 anos de pensamento único favorável, eu tive 8 anos de pensamento único contrário, depois a Dilma teve um pouquinho favorável, quando a imprensa tentava dividir a Dilma do Lula, depois não deu certo, aí passou a ser contra. E aí, quando se criou a ideia do impeachment, aí virou 100% contra. Você foi criando um clima de ódio na sociedade, tentando culpabilizar o PT. Senhores, eu confesso que eu cansei. Eu vou encerrar este vídeo de entrevistas porque eu não consigo ver 2 bandidos mentindo tanto. Eu espero que essa página esteja virada definitivamente na história do Brasil. No segundo semestre de 2019, eu espero que esse país, que ficou 130 anos subjugado a uma elite corrupta, comece a crescer e a ser comandada pelo povo brasileiro. Obrigado. Bolsonaro, presidente 2018, o mito chegou. Quem vos fala? El Beneco louco. Hero, o filho do Beneco. Dando la cara pra bater. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Bolsonaro.